meio-39, a gente segue aqui com o nosso programa. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, olha só, já está aqui na minha tela as notícias da metrópole de Campinas. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E a gente abre a nossa participação fazendo aquela atualização em relação aos dados da Covid-19. No Brasil, nós temos aí a soma de 25.348.799 casos, com registro de novos 134.175 casos da doença. Nas últimas 24 horas, também faleceram em decorrência da Covid-19 330 pessoas, somando 626.854 óbitos. No estado de São Paulo, até este domingo, eram 4.624.017 casos da doença, com 157.494 óbitos. Nós também tivemos atualizações aqui na região metropolitana de Campinas. Na nossa região, 441.701 casos confirmados e Campinas, até a última sexta-feira, somava 149.738 casos. Os outros municípios aparecem na sequência de acordo aí com a ordem de casos. Indaiatuba, 42.918, Sumaré, 33.155, Americana, 32.417, Hortolândia, 29.358 casos da doença, Santa Bárbara do Oeste, 27.405, Paulínia, 20.235, Valinhos, 19.309, Itatiba, 17.913, Vinhedo, 10.708 e, na sequência agora, os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19. Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. A gente tem os óbitos também, né, na região metropolitana e na cidade de Campinas. São 11.589 mortes aí confirmadas, né? 11.589 mortes, desculpe. Campinas, a gente teve aí o registro na última sexta-feira, de quinta para sexta, mais de 3 óbitos e a cidade soma 4.682. Lembrando que hoje, no final da tarde, deve sair um novo boletim. Sumaré, 1.019 óbitos, Americana, 881, Santa Bárbara do Oeste, 841, Indaiatuba, 811 mortes, Hortolândia, 759, Valinhos, 426, Itatiba, 332, Paulínia, 316. Depois nós temos Nova Odessa, com 240 mortes, Vinhedo, 218, Montemor, 216. E agora os municípios da RMC com menos de 200 óbitos devido à Covid-19. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. A gente aborda agora aquele panorama que a gente faz desde o início da pandemia, que é a taxa de ocupação de leitos aqui na cidade de Campinas. De acordo com o último boletim da Prefeitura, a cidade tinha uma taxa de ocupação de 81,63%. Nós tínhamos 147 leitos de UTI disponíveis, com aí a internação de 120 pacientes. A gente fala desses leitos de UTI, são doenças respiratórias, que agora são as síndromes respiratórias agudas graves, dentre elas a Covid-19. No SUS municipal, dos 49 leitos disponíveis, 45 ocupados. Na rede estadual, que é a HC da Unicamp, 20 leitos ocupados, ou seja, 100%. Na rede particular, dos 78 disponíveis, 55 ocupados. Agora a gente fala sobre o dia D de vacinação que nós tivemos em Campinas aqui no último sábado. A gente teve um movimento, Gabriel, que uniu Campinas e vários municípios paulistas. Os governos lutam aí neste momento para aumentar a abrangência da imunização nas crianças, que recentemente tivemos a aprovação, justamente pela volta às aulas. Então, vários municípios realizaram o dia D e Campinas nós tivemos, ao todo, 21.346 doses aplicadas. Deste total, 12.699 foram crianças com a idade até 11 anos vacinadas. Tivemos ainda,
adultos também que foram vacinados, 197 pessoas que tomaram a segunda dose e ainda a aplicação de 8.275 doses de reforço, aquela terceira dose, a chamada dose adicional. A gente lembra que o agendamento continua durante toda a semana nos centros de saúde da cidade. Você deve entrar no vacina.campinas.sp.gov.br e aí fazer o seu agendamento ou o agendamento da criança ou adolescente. A gente lembra que esse público agora é o público-alvo de 5 a 11 anos para a tomada da primeira dose da vacina. E no ato da vacinação, já lá no posto de saúde, é então agendada a segunda dose já, que você deve anotar aí no seu calendário para fazer então a imunização completa das crianças e adolescentes. Mirna Abreu, começou o ano letivo, hein, para as escolas particulares, estaduais, e com isso nós temos a operação Volta às Aulas. Hoje, olha, essa semana é agitada. E Campinas não foge disso. Hoje, escola particular, quarta-feira, rede estadual, começa dia 2 de fevereiro. E já hoje, então, a INDEC montou, a gente está aí com esse período de chuva, então muita atenção, muita paciência para você que vai fazer o embarque e o desembarque de alunos nas escolas particulares entre hoje e amanhã e na quarta das escolas públicas. A gente lembra que a INDEC faz esse monitoramento em 13 unidades de ensino da rede particular e estadual, elas que têm um maior movimento, justamente para garantir a fluidez e a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. As ações operacionais se concentram nos horários de entrada e saída dos alunos. E a data em que cada unidade recebe a operação é definida diariamente pelas equipes da INDEC. Hoje começaram então as operações no Colégio Pio XII, no Instituto Educacional Imaculada, no Centro Educacional Objetivo, que é o antigo Centro Social Presidente Kennedy, e a gente tem ainda outras unidades monitoradas aqui na cidade, como o Colégio Progresso ali na Avenida Júlio de Mesquita, e outras unidades que têm um grande movimento de veículos. A gente lembra que uma das orientações principais é evitar parar em mão dupla, ou então a gente lembra que, claro, esse primeiro momento é um momento de educação, mas também atentar-se às vagas dos veículos escolares, porque a gente já conversou com técnicos da INDEC em outras oportunidades e muitos pais ou responsáveis acabam parando nessas vagas que elas, na verdade, já estão separadas para os veículos de transporte escolar, que também começam aí a trabalhar nessas escolas a partir de hoje. Então, a gente tem a Operação Travessia, que é a orientação também para quem vai atravessar os portões da escola, utilização de faixa de pedestre, a Operação Embarque e Desembarque, em relação que isso ocorra de forma segura e rápida, a questão de coibir a fila dupla e ainda para não fechar cruzamentos. A gente lembra que algumas escolas, elas ficam em vias importantes e com isso corre o risco de fechar alguns cruzamentos e prejudicar o trânsito. Então, muita atenção, consciência e educação nesse momento. Isso é fundamental, né? Vivemos em sociedade e educação é o principal. Serviço importante agora, hein, que a Mirna vai passar, porque amanhã, terça-feira, 13 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? A gente vai ter um serviço de interligação de redes da Sanasa, por isso, das 8 da manhã até as 5 da tarde, nós não teremos aí água para a população ou quem trabalha ou mora ou estuda nesses bairros. Guanabara, Jardim Chapadão, Arruamento McHard, Jardim Brasil, Arruamento Rossborg, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Parque Imperatriz, Jardim São Domingos Sávio, temos aí Vila Nova, Vila Del, Chácara João Herman, Taquaral e Jardim Dom Bosco. Tudo ali naquele sentido do Taquaral, Escola Salesiano São José, a gente tem também ali a Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Toda aquela região ali ficará sem água nesta terça-feira. Então tem que fazer a reserva hoje, que é para poder não faltar amanhã. Mirna Abreu, a gente fala agora sobre o Instituto Federal, hein, que está com vagas para graduação aqui na cidade vizinha de Campinas, em Hortolândia. Olha, a gente tem as inscrições até o dia 18 de fevereiro para 5.400 vagas em cursos superiores de graduação. Olha, e sem pagar nada, nós temos
32 campos na instituição, inclusive em Campinas também. A gente tem aqui em Campinas, que fica lá no distrito do Campo Grande, e no caso de Hortolândia, a gente tem aqui, olha, as vagas, são 120 vagas para Hortolândia. Cursos, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas noturno, 40 vagas. Licenciatura em matemática, também 40 vagas. Bacharelado em engenharia de controle e automação integral, 40 vagas. Se você está no estado de São Paulo e tem um Instituto Federal aí na sua cidade, você pode conferir no endereço que eu vou passar agora quais são os cursos que tem aí na unidade do seu município. É IFSP de Instituto Federal de São Paulo.edu.br/vestibular Enem 2022, tudo junto, /vestibular Enem 2022. A gente fala aqui dessas 120 vagas em Hortolândia, mas a gente lembra que no total são 5.400 vagas em todo o estado de São Paulo. Mirna Abreu, você falou há pouco sobre o retorno das aulas na rede estadual nesta quarta-feira. O governo do estado, ele já definiu, já fez uma resolução em relação à carteirinha de vacinação para este retorno? Já havia sido anunciada pelo secretário estadual de Educação e a resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado do último sábado, dia 29, estabelecendo as normas para a volta às aulas. Lembrando que volta agora quarta-feira, dia 2 de fevereiro. A principal mudança prevê que responsáveis legais pelos estudantes apresentem o comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 do aluno. A família deverá apresentar logo após a vacinação e tem até 60 dias para isso, para justamente que o governo tenha o conhecimento se a criança foi vacinada ou não. De acordo ainda com a resolução, a criança não será barrada nem proibida a entrada na escola, mesmo que ela não esteja vacinada. A criança nessa faixa etária não decide se será ou não vacinada, de acordo com a fala do secretário. Cabe aos responsáveis responder sobre isso. E a regra vale para a rede estadual, cada rede municipal ou a própria privada que vai estabelecer, então, as regras. Escolas particulares e as escolas municipais é que vão definir essas regras. O artigo 16 diz ainda que a apresentação deve ocorrer durante o segundo bimestre, que é o período, de acordo com o governo, em que as crianças deverão estarem imunizadas com a segunda dose, ou seja, o período completo de imunização. O tempo máximo para um estudante de 5 anos imunizados com a vacina da Pfizer, a gente lembra. E os alunos que não tomarem a vacina deverão apresentar atestado caso tenham a contraindicação médica. Então, informação importante em relação à vacinação das crianças e este retorno às aulas que acontece a partir desta quarta-feira na rede estadual. E Mirna, fim de semana de muita chuva na cidade de Campinas, na região, em muitos municípios aqui do estado de São Paulo, mais de 80 milímetros em apenas 72 horas e claro que isso trouxe muito transtorno, né? Muito transtorno para Campinas e região. Alguns municípios, inclusive, já estão hoje fazendo algumas operações. A gente teve aí no último dia 30 a liberação imediata de 15 milhões para um total de 10 cidades pelo governo do estado de São Paulo em diversas regiões. E aqui na nossa região, Montemor vai receber 1 milhão do governo paulista para os transtornos na cidade. A gente lembra que Montemor, devido que ela recebe aí a água do rio Capivari, a parte da cidade está embaixo da água. E também, olha, a gente tem aqui um rescaldo, então monitoramento de áreas de risco em Louveira também. Esse anúncio foi feito pela prefeitura, que desde sábado tem monitorado junto à Defesa Civil áreas de possível aí desabamento e também toda a situação. A gente lembra, inclusive, que a cidade foram 205 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. E em Campinas esse monitoramento também acontece, inclusive hoje já vou dar um spoiler aqui, 4 horas da tarde a gente tem o programa Questão de Ordem, que vai discutir ao vivo juntamente com o secretário de Infraestrutura sobre
Teremos obras em Campinas em relação à chuva. A gente teve aí Princesa do Oeste, temos região do Taquaral, temos região dos diques lá no Ouro Verde, distrito do Ouro Verde, muitas áreas alagadas. Vamos ter a manutenção, desassoreamento de córregos, limpeza nesse período para também evitar esses transtornos. O que a população deve fazer, qual é a cobrança do Legislativo. Então, um momento que está sendo bem delicado para todo o estado de São Paulo, para nossa região. Essa chuva começou lá no Nordeste, foi para Minas e agora chega aqui, mas a gente precisa das providências e políticas públicas para isso. Exatamente. A chuva é necessária, mas quando ela cai, traz transtornos. Então, é um assunto bastante pertinente. A gente acompanha, então, Questão de Ordem ao vivo hoje, a partir das 4 horas da tarde. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.